Olá pessoal, eu sou o Antônio Antunes Neto. Vou estar fazendo para vocês uma demonstração aqui a partir do momento zero, né, até abrir no programa e explicando todo o passo a passo aqui. Primeiramente a gente vai trabalhar com um software que chama Anaconda. Ele disponibiliza para a gente várias bibliotecas e facilita o uso, né, da programação, porque ele faz esse apanhado para a gente. Então a gente pode trabalhar no ambiente mais propício, assim, de certa forma, né? É bem popular, inclusive, e eu recomendo para quem vai trabalhar com programação, tanto R quanto Python, para análise, né, e tudo mais. Essa ferramenta é bem importante. Aqui ele tá abrindo, então a gente vai guardar mais um instantinho enquanto ele inicializa. Bom, essa aqui é a tela inicial, digamos assim, né? Então aqui a gente tem suporte para vários softwares especializados, né? A gente tem Spider, VS Code, né? Até para ferramentas de banco de dados, né? Igual o Oracle e o PyCharm, que também é usado para programação. No meu caso, eu trabalho com o Jupyter Notebook e o Jupyter Lab, porque para análise de imagem, até para análise de dados, né, ele dá um ambiente mais limpo, de certa forma, né. Então a gente vai abrir aqui agora o Jupyter Lab. Na verdade, aqui deu esse erro porque aqui você pode mudar todo os seus canais de modo a instalar bibliotecas focadas no uso de um programa. No caso, eu criei um environment, né, um ambiente justamente para o Jupyter Lab, que aqui eu vou carregar ele. Aqui vamos aguardar um pouco enquanto carrega. Bom, agora a gente vai fazer a abertura do programa aqui do Jupyter Lab. Ele vai abrir uma página da internet. Eu vou fechar as guias aqui só para não ficar muito poluído. Eu estava atualizando alguns drives. Bom, aqui na lateral vai ter todos os seus projetos. E aqui é muito simples, de forma intuitiva até. Basicamente você vai querer criar um projeto em Python 3, né, que é o ipkernel, que é essa opção para trabalhar com o notebook. Como eu já tenho o meu projeto pronto, que é esse de contador de pulgões, eu vou simplesmente carregar esse projeto. No caso é esse aqui. Bom, agora eu vou explicar para vocês o passo a passo aqui do algoritmo em si, né? Essas são minhas bibliotecas. Com ênfase, eu vou dar ênfase nas bibliotecas de OS, que é usado para análise de imagem no geral. O Pandas, que trabalhar com dados e com resultados, né, para análise e estatísticas posteriores, você usa Pandas. O Matplotlib também, que ele pode possibilitar a criação de gráficos integrados no seu código. O IPWidgets, ele vai possibilitar, por exemplo, a criação, ele e o IPython. Depois ele possibilita a criação até de coisas como um dashboard ou coisas desse tipo no seu código. Então, eu já importei todas essas bibliotecas para caso eu precise não ter que importar novamente. Aqui eu defini algumas funções. Primeiro, essa função aqui para cálculo da porcentagem de área infestada, né? Aqui é o nome da minha função. Eu fiz toda a parte aqui, né, que eu selecionei os contornos, a área total. Eu não vou entrar muito em detalhe para não ficar tão extenso, mas caso tenha alguma dúvida eu posso estar explicando aí. Eu só vou falar mais ou menos de cada tópico que foi feito. Nesse próximo aqui é a função, porque como eu vou segmentar a imagem em várias etapas, eu vou exibir essas etapas de segmentação e o título da imagem, né, como está escrito aqui, a imagem e o título. Bom, depois disso eu vou criar um data frame. O que é um data frame?
é nada mais do que uma, digamos assim, é uma demonstração do caso, uma configuração dos dados, né? O Excel, por exemplo, ele vai te dar uma planilha. O DataFrame ele vai te dar uma configuração de dados para você observar esses resultados, por exemplo, aqui com as colunas, né? Imagem, o arquivo, o nome do arquivo, o nível de infestação, o número de pulgões, e eu pus uma constatação só para ter algo para gente ver, né? O que foi constatado. Aqui eu vou colocar o lugar do arquivo, né? O caminho onde as imagens estão armazenadas. Eu fiz de modo que as imagens vão estar armazenadas numa pasta, né, que eu chamei de teste 2. Então, todas as imagens do mesmo formato, né? No caso, eu coloquei até a variação aqui para formato, que é JPG, JPEG e PNG. Então, todas as imagens desse formato dentro dessa pasta vão ser analisadas. E no caso, essa é a próxima função aqui. Aqui eu criei uma lista, até deixei uma hashtag aqui para criar uma lista vazia para caso eu precise posteriormente. Bom, aqui é o itinerário, né, dos arquivos dentro do diretório. Então, eu criei todo o itinerário para verificar. Por exemplo, aqui eu vou verificar se o arquivo é uma imagem ou não, certo? Depois eu vou criar o caminho completo, né, para a imagem, que é esse aqui. Eu vou criar o caminho completo. Depois eu vou ler a imagem, que aqui no caso eu estou lendo a imagem. Aqui eu vou exibir a imagem original, né, que aqui eu vou exibir a imagem original. E depois eu venho as etapas de segmentação, né, que aqui eu converto para a escala de cinza, que é muito usado para segmentar, principalmente segmentar objetos, né, onde você quer separar objetos na sua imagem. A escala de cinza é bem interessante. Aqui eu tenho outra segmentação, que é o filtro de suavização, o efeito de suavização Gaussian Blur, né, que eles falam. Ele vai possibilitar uma maior, de acordo com a literatura, ele vai aumentar essa nossa eficácia, né, em identificar os objetos. Aqui eu vou aplicar uma máscara. Essa máscara, no caso, é um threshold que eu coloquei utilizando segmentação de Otto, que é outra coisa interessante também da gente estar usando, que ela nada mais é que ela vai identificar dentro do espectro qual que é a ondulação que está o pulgão. Então eu adicionei mais essa camada de segmentação para tentar aumentar essa precisão também. E em comparado com a folha, né, que todo objeto, a gente vê isso até em sensoramento remoto, todo objeto tem uma assinatura espectral. Então a pequena variação que esse objeto tem nessa assinatura, comparado com a assinatura da folha, por exemplo, a gente tem uma diferença. Então aqui eu tentei adicionar mais uma camada para aumentar a precisão do nosso algoritmo. Então tudo que eu consegui ver na literatura aqui, aumentar essa precisão desse algoritmo, eu fui acrescentando de certo modo. No caso, por exemplo, para outros insetos, né, foram utilizadas coisas parecidas. Aqui eu faço um cálculo de... deixa eu só me situar onde eu estou. Tá, eu estava no filtro de suavização, depois eu fui pro Otto, né? Pro teorema de Otto. Aqui eu vou fazer um filtro, né, de morfologia. Um filtro morfológico de abertura, né, para remover esses ruídos e isolar os objetos. Após isso eu faço a distância euclidiana, porque é um método também de segmentação muito usado. Depois disso eu vou criar uma imagem binária. O que é uma imagem binária, né, que geralmente a gente cria uma imagem original e a imagem binária, né, para a gente fazer essa comparação depois. Bom, aí após isso eu vou aplicar o algoritmo de watershed. O que é esse algoritmo de watershed, né? Ele é basicamente um algoritmo que ele vai identificar todos os objetos e o watershed é como se fosse uma cachoeira, né, que é esse nome mais ou menos em inglês. Ele vai de modo que a imagem vai identificar esses objetos, né, e
e selecionar esses objetos, como se fossem várias cachoeiras assim diferentes na identificação dos objetos. Por isso esse nome. Aqui eu vou encontrar os contornos, né, igual aqui o nome já diz, quer ver? Tá, o watershed, depois eu encontro os controles, que aqui. Hierarchy Find Contours. Então eu faço o encontro desses contornos que eu fiz anteriormente. Depois disso, eu quis criar eu vi alguns trabalhos que eles identificaram a nervura central de algumas folhas. E como o pulgão ele age de modo que ele fica próximo dessa nervura central da folha, eu achei que era interessante identificar algo do tipo, de modo que eu consiga identificar esses pulgões mais fácil, porque se eu identifico onde está a folha e qual sentido ela tem, eu sei que os pulgões vão estar ali próximos. Então, como a gente tem certos níveis de infestações, se eu já conseguir identificar perto dessa nervura central que já está com um certo grau de infestação, eu consigo ter acesso a esses dados de maneira mais fácil, né? Então, consigo facilitar, no caso, a vida do meu código. Aqui eu fiz uma equação, uma matriz, no caso, né? E aqui depois eu fiz a posição da nervura central em relação à imagem, né? Aqui eu pus aqui no caso eu já começo a fazer o cálculo de ROI. O que é o ROI? É o Region of Interest, né? Que é a região de interesse. Então, como eu falei da nervura central, eu quero a região de interesse ali que estiver próximo. E eu usei mais ou menos a largura de uma folha de sorgo padrão. Então, o algoritmo sempre vai identificar essa nervura da folha e, utilizando a largura média, né, da folha de sorgo, ele vai identificar dentro daquela largura média os nossos pulgões. Aqui eu vou selecionar os contornos que eu descobri lá no watershed, lá em cima, e na literatura fala que esse tamanho de pixel é o utilizado para insetos mais ou menos desse tamanho. E aqui nesse cálculo ele vai utilizar também a resolução, né? Então, se eu mudar aqui, por exemplo, eu tenho uma câmera de 200 de resolução, eu vou mudar no meu código. Posteriormente eu vou até criar uma interface gráfica que isso pode ser mudado lá de acordo com a necessidade, né? Nem todas as câmeras possuem a mesma resolução. E beleza. Após isso, né, eu selecionando somente os contornos da minha ROI, né, Region of Interest, eu vou converter essa imagem para HSV. Por que eu vou converter para HSV? Eu já trabalhei com algumas análises de imagem, o meu TCC, por exemplo, foi com análise de imagem de semente. E eu trabalhei com diferentes camadas, diferentes bandos, né? Eu trabalhei com RGB, HSV, e eu vi que no HSV, para algumas coisas, é interessante trabalhar com HSV, porque ele possibilita como posso dizer, os dados saem de maneira mais assertiva comparado com o RGB. Por isso que eu decidi de converter o RGB para HSV nessa etapa do código aqui. Mas também pode ser trabalhado com RGB direto. Foi só uma preferência mesmo que eu achei que agregou. Então, após isso, né, dessa conversão para o HSV, que no caso foi essa linha, eu vou começar no caso, essa parte do código eu fiz aqui a identificação da coloração do pulgão em si, porque o pulgão ele tem uma coloração amarelada, então, em comparado com a folha, ele vai se destacar. Então, por que a gente fez todas aquelas etapas de segmentação? Para a gente tirar os efeitos de luminosidade e tudo mais. Entretanto, a gente ainda tem armazenado no nosso código qual que é a coloração do pulgão. Então, eu vou pegar, por exemplo, se ele está dentro da banda, no caso do nosso espectro, né? Se ele está na coloração amarelada, e ele vai diferenciar dessa folha. Então é mais uma etapa de segmentação para a gente conseguir selecionar de maneira mais assertiva ainda. Aqui eu vou aplicar isso na máscara original, né? Então
Eu pego todo o meu processamento e comparo com a minha imagem original. Aqui eu vou converter de volta a minha imagem, então eu vou converter ela para RGB, né, de volta. E aqui eu vou encontrar esses contornos, né? Eu vou estar novamente encontrando esses contornos, porque aqui agora eu vou desenhar esses contornos e depois disso eu vou colocar uma estimativa, porque após conversar com quem trabalhou com o Pulgão, até com a doutora Simone, a gente viu que nas avaliações manuais, né, as avaliações humanas, às vezes feitas pela mesma pessoa, muitas vezes ela vai causar uma variação, certo? Então, 20%, 30% de variação, dependendo se trocar de pessoa ou pela mesma pessoa, né? Como o professor Fadinho estava falando, se você está triste no dia, isso, a chance de influenciar na sua avaliação vai aumentar bastante. Então, eu coloquei uma margem de erro, porque quando eu fiz um teste no laboratório, né, eu fiz uma contagem e depois rodei um protótipo, teve uma variação ali de uns 15%. Entretanto, o código vai manter essa variação fixa. Então, eu pretendo, até o final, até a minha qualificação, reduzir essa margem, mas por enquanto a gente vai começar com 15% para a gente ver qual que vai ser, a gente ainda vai ver qual vai ser a nossa margem melhor e vamos trabalhar em cima disso para depois treinar a nossa inteligência artificial numa margem que seja mais aceitável. Aqui é toda a etapa, né, de classificação, eu até deixei aqui também para ficar fácil de vocês verem, a classificação com base no número de Pulgão, né. Eu usei uma classificação mais simples, isso aqui pode mudar, tá? Isso aqui é só uma... Eu ainda não decidi nada, então eu coloquei nível 0, que vai ser a ausência de pulgão, a folha vai estar saudável, né? Que vai ser a constatação, que lembra, eu falei lá que ele vai dar uma constatação ali, uma espécie de uma classificação, né? Nível 1, de uma folha até 5 pulgões, então vai estar baixa a infestação. Nível 2 eu coloquei de 6 a 10 pulgões. E por que essas classificações nos baixos níveis, né, de quantidade de pulgão ali? Porque o pulgão ele tem um ciclo curto, né, 6 dias. Então, no circular técnica da Embrapa, por exemplo, fala que o pulgão, se você tem uma população de 50 pulgões na sua planta, já está num nível ali de controle. Então, eu decidi, por enquanto, em fazer dessa forma, porque até chegar no 50 aqui, que é com infestação severa, é onde o produtor, né, a pessoa que está fazendo a experimentação agrícola, o responsável técnico, vai ter que tomar a decisão e agir, porque senão já vai ser tarde demais. Então, eu achei interessante colocar dessa forma. Mas se alguém tiver alguma sugestão, eu estou aberto também. Estou aberto a sugestões. Bom, então são 7 níveis, indo desde folha saudável a folha com infestação severa. Após isso, eu vou terminar aqui o meu código, né, adicionando esses resultados a uma lista, né. Lembra que eu falei que eu criei o data frame? O data frame é justamente para dar os meus resultados. Isso é muito interessante porque eu posso também criar uma linha de código aqui onde eu vou estar exportando esses arquivos em Excel para análise estatística, mas como eu estou só testando o protótipo por enquanto, essa etapa eu deixo para depois, porque quando o código estiver pronto eu faço isso. Então aqui eu só rodo o código. Coloquei para rodar o código, ele está rodando aqui nessa opção. Você tem várias opções, Shift, Enter também. Várias opções de rodar o código. Aqui eu não expliquei, mas tem várias ferramentas, né, que você pode salvar e criar um checkpoint dentro do seu código. Você pode cortar determinada célula do seu código, né. Aqui você pode restartar o seu ambiente, aqui você vai interromper um processo que ele esteja fazendo. Então tem várias opções aqui do Jupyter Lab. Bom, como eu falei aqui, eu coloquei as etapas, então essa é a imagem original. Eu quis simular um pouco a situação, uma reflectância ali no campo, então eu não liguei de deixar assim a folha como está. Isso aqui é um pouco intencional, mas eu acho que para começar a gente pode tentar pegar folhas que não estejam com essa incidência luminosa.
Aqui a gente tem os pulgões. Aqui eu fiz a conversão para a escala de cinza. O filtro de suavização, né, que é igual Cyan Blur. Aqui no caso eu já coloquei a máscara, né, identificando aqui os pontos. Então ele vai separar a folha e vai identificar um ponto. Lembra que eu falei da margem de erro? Então essa margem de erro entra, por exemplo, às vezes o algoritmo identificar uma parte da nervura como um pulgão inteiro. Isso a gente vai tentar estar corrigindo ainda. A gente vai ver a distância e a resolução da câmera, porque a gente tem que decidir isso tudo para estabelecer um método fixo. Quando eu estabelecer a minha distância, a minha resolução de câmera, eu vou treinar o meu algoritmo em torno disso para que eu consiga depois expandir para outras resoluções e outras distâncias. Então a gente tem que partir de um ponto, a princípio, de um ponto de um ambiente não perfeito, mas um ambiente propício, né, um ambiente favorável. Aqui no caso eu peguei uma imagem de uma planta que tinha no máximo 4 pulgões ali, de forma bem isolada. Então aqui só para ter no caso com muitos pulgões, né, que é essa aqui, nosso exemplo 1, e o nosso exemplo 2, uma folha sem pulgão, para a gente fazer uma comparação dos dois extremos, né, para ficar de forma mais fácil, né, a visualização desses resultados. Aqui depois de todas as etapas de segmentação, aqui o nosso data frame vai dar aqui, por exemplo, a foto 2, a foto 1 e a foto 2, né? Aqui no caso ele fez a quantificação de pulgões, ele falou o nível, né? Aqui no caso o nível 7 ele falou que teve mais 50 pulgões, então, ou seja, a folha está com uma manifestação severa. E aqui ele detectou 2 pulgões, que no caso deve ser esses dois aqui, esse pulgão e esse. Então ele fez a avaliação aqui, falou que estava com baixa infestação, que a gente olhando aqui assim por alto, a gente concorda com ele. Aí a gente vai expandir isso aqui para fazer uma análise de várias imagens, e depois disso a gente fazer uma análise estatística comparando com o método, por exemplo, de avaliação manual, né? A gente pode fazer até uma correlação com uma curva de tendência, não sei, tá aberto ainda o que vai ser feito, mas é isso aí. Por enquanto esse é o começo, né, do meu projeto de mestrado.